Com relação ao campo magnético terrestre e à orientação geográfica, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. Afirmativa 1, pessoal. O polo sul magnético terrestre situa-se na região do polo norte geográfico terrestre. Então, a gente tem aqui a Terra, né? Tá aqui a Terra. Tá? Essa é a melhor Terra que eu consigo fazer. E esse aqui em cima é o polo norte geográfico e aqui eu tenho o polo sul geográfico. Vamos botar o eixo de rotação aqui bem na vertical. A gente sabe que não é assim na prática, mas faz de conta, tá? Esse é o eixo de rotação, então o polo sul geográfico, o polo norte geográfico, e a gente já viu em aula, tá? Que os polos magnéticos têm o nome invertido. Então tu tem que imaginar que a Terra ela é um grande ímã. Vou desenhar aqui o ímã, tá? Tem que imaginar que a Terra é um grande ímã. Na região do polo sul está o polo norte deste ímã. Do polo sul geográfico está o polo norte magnético, tá? E aqui é o polo sul. Então, na região do polo norte está o polo sul magnético. A gente fala na região, por quê? Porque não é exatamente no mesmo ponto, tá? Lembra que tem uma separação de 11 graus entre o polo geográfico e o polo magnético. Além deles terem um nome invertido, eles não estão exatamente no mesmo local. Eles têm uma pequena separação, por isso que se fala na região. Então a afirmativa 1 ela é verdadeira. Tá? O polo sul magnético terrestre situa-se na região do polo norte geográfico? Sim, verdadeiro. 2. As linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo na região do polo sul geográfico. Pessoal, vamos pensar só no ímã por enquanto, tá? Lembra que as regras das linhas de campo, tá? Olhando só aqui para o ímã que está dentro, a regra da linha de campo é que as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Então elas estão saindo do polo norte. Agora eu estou me referindo a ímã, só estou falando de polo magnético, tá? Saem do norte magnético, entram no sul magnético. Opa. Aqui é entrando, aqui é saindo. Vocês podem ver que falando do polo geográfico, as linhas estão saindo do polo sul geográfico e entrando no norte geográfico, tá? Então o que ele está falando aqui? Na 2, as linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo na região do polo sul, emergir é sair. Então as linhas estão saindo desta região aqui, fazendo a volta e entrando aqui. Está verdadeiro, porque está saindo da região do polo sul geográfico. Então a 2 é verdadeira também. O magma presente na litosfera terrestre e a revolução da Terra em torno do Sol são as fontes de campo magnético terrestre? Bom, isso aí é o seguinte, especula-se, tá? Hoje a teoria mais aceita é que o movimento do magma é responsável pela produção do campo magnético. Por quê? Porque a gente sabe que cargas elétricas, quando se movimentam, geram campo magnético. Então eu tenho aqui a Terra, tá? Então quando esse magma está fazendo convecção, lembra que o mais quente sobe e o mais frio desce, tá? Então o magma mais quente sobe em direção à crosta, o magma mais frio desce em direção ao núcleo. E como esse magma possui cargas elétricas, ele está ionizado, essas cargas, quando se movimentam, então esse movimento aqui de cargas elétricas, tá? No magma terrestre tem um movimento de cargas elétricas. Este movimento, tá? É o que se acredita produzir o campo magnético da Terra. Movimento de carga elétrica no magma, devido ao movimento do magma terrestre. Então, só que aqui ele fala que é o magma e a revolução da Terra em torno do Sol. Este não é um motivo, não é uma teoria aceita para a origem do campo magnético terrestre. Então a 4 é falsa, porque a segunda parte está errada. 8. Os fenômenos atmosféricos das auroras boreal e austral são observados em função do campo magnético terrestre. A aurora boreal ela acontece nos polos, pessoal. Mais uma vez vou desenhar outro campo, outra Terra aqui, tá? Por que as auroras boreal e austral? A boreal é a que acontece no norte e a austral é a que acontece no sul. Por que elas acontecem na região dos polos? Por que eu tenho que ir para a Groenlândia? Por que eu tenho que ir para a Noruega? Ou eu tenho que ir lá para a Antártica para observar a aurora boreal? Por quê? Como as linhas de campo
elas iniciam e terminam nos polos, tá? O que que acontece? Quando a partícula carregada vem lá do Sol, tá? Porque a aurora boreal é produzida por uma partícula de carga positiva ou negativa, tá? Que foi emitida pelo Sol. Quando essa partícula chega no campo magnético da Terra, o campo magnético da Terra desvia essa partícula em direção a um dos polos, aonde termina ou começa o campo, onde termina ou começam as linhas de campo, tá? Então, por isso que tu só observa a aurora boreal nessa região polar aqui, tá? E a aurora austral nessa região polar sul aqui, porque é de lá que estão saindo ou entrando as linhas de campo magnético, tá? Então, são observados em função da existência do campo? Sim, verdadeiramente observa em função do campo, tá? 16. Na Groenlândia, situado entre as latitudes 60 e 80 norte, o fluxo magnético associado ao campo magnético terrestre é menor que o fluxo magnético existente no Brasil. Quando ele fala de fluxo magnético, tu pode pensar na intensidade do campo ou até na densidade das linhas de campo. Lembra lá do ímã em forma de barra? E a gente viu que o campo magnético é mais intenso nas proximidades dos polos, porque lá nos polos as linhas de campo estão mais próximas. Então, se eu pegar essa região aqui, ó, tá? E olhar a densidade, o fluxo de linhas de campo vai ser maior do que o fluxo aqui. Como a Groenlândia se situa mais perto do polo, tá, do que o Brasil está mais próximo do Equador, tá? O Brasil estaria aqui no meu ímã, né, e a Groenlândia estaria mais perto do polo, tá? O fluxo de campo na Groenlândia é maior. Ele falou justamente o contrário, tá? Então essa afirmativa aqui está falsa, tá? A 16 é falsa. O fluxo de campo magnético associado ao campo terrestre é menor que o fluxo na Groenlândia, é menor que no Brasil? Não, é maior, tá? Então, como verdadeiras, pessoal, a gente tem 1, 2 e 8 e era isso.